Olá pessoal, eu sou o George, professor de Física. Estamos aqui com o CAEP Interativo para as dicas da FUVEST 2012. Tá? Questão de Física, vamos começar pela questão que vem caindo todos os anos na FUVEST. Os 5 últimos anos, a FUVEST cobrou conservação da quantidade de movimento. Então acredito que aquela questão unânime, né? Pelo menos pela banca da FUVEST, ela vem sendo unanimidade, ok? Então não pode faltar, você não pode deixar de estudar conservação da quantidade de movimento. Então vamos lá, as duas coisas básicas sobre quantidade de movimento, que é a primeira, que é a conservação do vetor quantidade de movimento, ou seja, aquela que você só faz a análise vetorial, e depois nós vamos partir para a parte de cálculo, que é usar a conservação da quantidade de movimento como que antes igual a que depois, fazendo os cálculos aí matemáticos. Então a primeira questão que a gente propõe é a seguinte: um asteroide no espaço está em repouso em relação a um determinado referencial. Num certo instante ele explode em 3 fragmentos. Dentre os esquemas representados, assinale o único que pode representar os vetores velocidades dos fragmentos do asteroide logo após a explosão em relação ao referencial inicial. Bom, como ele quer a representação desses vetores velocidades, nós temos que fazer uma avaliação do nosso vetor quantidade de movimento. Então a gente sabe que a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. Ou seja, a quantidade de movimento antes da explosão é a mesma quantidade de movimento depois da explosão. Isso falando de vetor, ok? Se o nosso asteroide está em repouso no início, a quantidade de movimento inicial dele vale 0. O que significa dizer que o vetor resultante entre os outros 3 fragmentos deve ser igual a 0. Avaliando alternativa por alternativa, vamos ver o que acontece. Na alternativa A, temos esse vetor cancelando com esse, sobrando um vetor quantidade de movimento direcionado para baixo. E isso é diferente de 0. Portanto, a alternativa A está errada. Na alternativa B, nós temos um vetor, 2 vetores. Eu deveria fazer o quê? O resultante desses 2 vetores, que daria um vetorzão grande apontando para a direita, mais esse outro vetor que aponta para a direita. Ou seja, eu teria um vetor resultante apontando para a direita. Portanto, também não é a alternativa B. Na alternativa C, eu deveria fazer o vetor resultante entre esses 2 vetores para a direita e esse vetor para baixo. O que eu teria? Algo apontando mais ou menos nessa direção. É óbvio que aqui eu teria que somar os 2, viria até aqui, teria um vetor nessa direção e sentido. Portanto, também não é a alternativa C, pois não me gera um vetor resultante nulo. Já na alternativa D, se eu tomar esse vetor e trazer ele nessa direção, e esse vetorzinho, tomar ele nessa direção, ok? Eu terei o que aqui? Um triângulo fechado. Veja lá, algo desta forma, pessoal. Um triângulo fechado. Pontinha na bundinha, pontinha na bundinha, pontinha na bundinha. Soma de vetores, quando você tem um na pontinha, a pontinha de um na bundinha do outro, e você tem uma figura fechada, significa que o vetor resultante vale 0, ok? Então, Q igual a 0. Ok, pessoal? Portanto, alternativa D de dado. Vamos passar para mais um problema parecido com esse, com as nossas análises de vetores novamente. Eu tenho de novo agora uma granada em repouso, olha lá, a nossa granada está em repouso, sobre um plano horizontal sem atrito. Ela explode
novamente uma explosão, em 3 pedaços de massas M1, M2 e M3. Após a explosão, que se deu no ponto D, o pedaço de massa M1, que está aqui, se movimenta na direção e sentido do eixo Y com velocidade V1, enquanto o pedaço de massa M2 se movimenta com velocidade V2 na direção do eixo X. Sabendo que as massas M1 e M2 são iguais e que as velocidades V1 e V2 também são iguais, qual das setas pode indicar a direção e o sentido do movimento de M3 imediatamente após a explosão? Bom, de novo eu tenho o quê? Conservação da quantidade de movimento, que antes igual a quê? Depois. Basicamente, eu tenho um vetor quantidade de movimento inicial que estava em repouso, 0. Ou seja, o meu vetor resultante de novo tem que ser 0. Se eu somar o vetor quantidade de movimento Q1, que aponta para cima, com o vetor quantidade de movimento Q2, que aponta para a direita, eu vou ter um vetor resultante nessa direção. Então eu preciso que o meu vetor quantidade de movimento Q3 aponte na direção, na mesma direção desse vetor, em sentido oposto. Portanto, deve apontar na direção da linha 3, formando aí um ângulo de 45 graus, já que esse vetor tem o mesmo módulo desse. Nota que se você tivesse que fazer cálculos, daria mv raiz de 2. Ok, pessoal? Seguindo, vamos lá para mais um caso. Agora o caso clássico de colisão inelástica, tá? Aquele choque onde um corpo, normalmente um está parado, ou os dois podem estar em movimento, um choca, mas eles saem juntos, saem um agarradinho no outro, um preso ao outro. Um caminhão parado em um semáforo teve sua traseira atingida por um carro. Logo após o choque, ambos, ou seja, os dois, foram lançados juntos, olha lá, para frente, colisão inelástica. Tá? A palavra juntos já traduzia isso pra gente, uma colisão inelástica. Com uma velocidade estimada de 5 metros por segundo, ou 18 km por hora, na mesma direção em que o carro vinha. Sabendo-se que a massa do caminhão era cerca de 3 vezes a massa do carro, foi possível concluir que o carro, no momento da colisão, trafegava a uma velocidade aproximadamente de... Então aqui a gente vai usar o quê? A mesma ideia, pessoal. Que antes igual... Bom, então vamos usar a mesma expressão, que antes igual que depois. Vamos fazer uma página branquinha, limpinha, bonitinha. Então vamos lá. A gente tem aqui que antes igual a que depois. Antes da colisão, a gente tem o carro em movimento com uma massa m e uma velocidade v1. Ok? O caminhão está em repouso, mas a massa dele é 3 vezes maior que a massa do carro. Então vamos escrever assim, ó. 3 vezes a massa do carro, que é m1, vezes a velocidade dele, que é 0. Ok? Isso vai ser igual a quem? Notem que no final, ou seja, após a colisão, a massa m e a massa 3m do carro e do caminhão constituem um único corpo de massa 4m vezes a velocidade final do nosso conjunto. O conjunto caminhão-carro tem que velocidade? 5 metros por segundo, ou ainda 18 km por hora. Nesse problema, como a gente tem uma análise de massa, 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 velocidade, velocidade, velocidade,
A unidade de velocidade que eu utilizar aqui, ela vai ser a unidade de resposta que eu utilizar aqui. Então, se eu colocar aqui 5 metros por segundo, eu vou obter a minha velocidade aqui em metros por segundo. Se eu colocar a minha velocidade aqui em quilômetros por hora, eu vou obter a minha resposta já direto em quilômetros por hora. Por isso, eu vou utilizar aqui o número 18. Nota que qualquer coisa vezes zero é zero. Esse M1 pode se cancelar com esse M1. Nota que as grandezas de massa foram canceladas. Portanto, a velocidade do carro, 4 vezes 18, 72 quilômetros por hora. Ok? Pessoal, não vamos deixar ainda de estudar as outras colisões. Choque perfeitamente elástico, choque parcialmente elástico, tá? Que são outras dicas que a gente pode aí, ou outras informações que podem estar caindo aí na FUVEST. Com certeza, ou quase que certeza, a não ser que a FUVEST mude, a gente não vai ter uma questão de quantidade de movimento, tá? Mas a expectativa é muito grande para que isso aconteça, que caia quantidade de movimento, já que nos 5 últimos anos caíram. Gente, sobre quantidade de movimento é isso aí. Um abraço, boa sorte e acerte essa questão lá.